A hepatite C é uma doença silenciosa, progressiva, de alto risco e com tratamento disponível no SUS. O portador pode carregar o vírus por muitos anos sem se dar conta. Estima-se que quase 5 milhões de brasileiros estejam infectados com o vírus B e C da hepatite e ainda não tenham recebido o diagnóstico. Vamos saber um pouco mais sobre esses detalhes que nos conta do projeto Como Deve Ser Realizado aqui em Santa Maria. É a presidente do Rotary Club Santa Maria, Rosana Cunha, e também o doutor Eduardo Souto, médico gastroenterologista que está aqui conosco. Doutor Eduardo, satisfação, boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui representando o curso de medicina da Unifra, onde no sábado, na Praça Saldanha Marinho, das 9 às 16 horas, os alunos estarão lá informando a população e fazendo testes sorológicos para nós identificarmos o maior número de pessoas com essa patologia. Muito bem. Rosana Cunha, satisfação, presidente do Rotary Club Santa Maria, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, é uma satisfação estar aqui. Ótimo. Então, hepatite, como diz aqui a introdução, doença silenciosa, aí já nos diz o cuidado que devemos ter para quebrar esse silêncio, para identificá-la, né? Torná-la conhecida. O que você pode dizer sobre essa campanha, o alerta dessa campanha, Rosana? Essa campanha é uma campanha idealizada pelo Rotary Internacional e aqui no Brasil, juntamente com a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. E visa, o objetivo final é erradicar a hepatite, tal como nós estamos fazendo com a polio. Há 30 anos, o Rotary Internacional iniciou a campanha, a Polio Plus, e hoje nós temos apenas 2 casos no mundo. Com a hepatite, através desses testes, que são na realidade os pré-testes, vamos tentar identificar eventuais portadores de vírus para encaminhar a tratamento. Nós fizemos a primeira campanha em novembro do ano passado, fizemos 408 testes, foram detectados 7 positivos. Então, isso é muito importante para auxiliar na erradicação. Nessa campanha, nós temos disponíveis 800 kits para fazer os testes, Sim, à disposição da população, que vai ser realizado na Praça Saldanha Marinho, e nós pedimos o comparecimento de todos, porque isso é muito importante. Nós temos o apoio dos acadêmicos de medicina e enfermagem da Unifra, e o doutor aqui certamente falará mais sobre o aspecto clínico da doença, já que é uma doença silenciosa, como tu disseste, a pessoa pode ser anos portadora sem saber que tem. E as formas de contágio também é muito simples de se evitar, tendo determinados cuidados. Também serão distribuídos panfletos para conscientização. Vamos ver então. Estima-se que quase 5 milhões de brasileiros, eu fiquei impressionado com esse dado aqui, quase 5 milhões de brasileiros estejam infectados com os vírus B e C da hepatite e ainda não tenham recebido o diagnóstico. Parece que isso é mais alarmante ainda, né? Saber que temos 5 milhões de brasileiros e que não se tem essa questão de diagnóstico. E outro dado que a nossa produtora, jornalista Janine Appel coloca à disposição é que no mundo são 500 milhões de portadores. E a doença, aí vem o mais grave, além dela ser silenciosa, hoje mata 2 vezes mais que a AIDS. É possível isso, doutor? Como é que, se a AIDS é o grande tormento, a AIDS é, desde que surgiu, não é, o maior risco, ela trabalha com a acepção do terminal, do medo, da violência com que ela é devastadora. E aí, vocês nos informam que a hepatite mata 2 vezes mais que a AIDS. Doutor, por favor. Na verdade, eu acho que o número não é tão grande assim. São em torno de 170 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde, de pacientes infectados com o vírus da hepatite C. Sim. Há uma incidência atual hoje de 500 mil mortes por ano no mundo devido ao vírus da hepatite C. Ou pela cirrose, que é a consequência da hepatite crônica, ou pelo próprio câncer de fígado. A hepatite C, ela ainda hoje mata mais do que a AIDS. Por quê? Porque nós nos dedicamos mais à AIDS. Nós nos preocupamos mais com HIV. Certo. Hoje o paciente com HIV, bem tratado, ele tem uma vida normal. Ele tem uma vida normal, a mortalidade dele é a mesma da população em geral. Hoje, para a pessoa morrer de AIDS, a pessoa não tem que fazer o tratamento. E eu acho que é importante colocar aqui uma coisa, que o Brasil é um exemplo de tratamento da AIDS no mundo. Assim como é a da hepatite C. Poucos países disponibilizam o tratamento para sua população de graça. E o Brasil dá isso. Verdade.
que acontece na hepatite C, além disso, é o fato de ser uma doença silenciosa. As pessoas ainda não conhecem tanto como é a AIDS e é por isso que nós estamos aqui. Hoje, nós precisamos saber que existem grupos de risco e nesses grupos de risco, então, fazer a triagem através do método do teste sorológico, que é o método do anticorpo para o vírus. E a partir daí estabelecer os pacientes que podem ser tratados através de protocolos que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que inclusive na semana passada saiu o protocolo novo, contemplando muito mais indivíduos. E hoje, e isso que é importante, quando o vírus foi descoberto, no início da década de 90, então nós estamos falando de uma doença muito nova. A partir de 93... Extremamente nova, né? 89, na China, se descobriu o vírus. Até 92, os pacientes que receberam a transfusão até 92, não se sabia que tinha o vírus. Veja então, só. muitas pessoas pegaram o vírus por transfusão sanguínea antes de 92, porque não se sabia do vírus. Sim. E quando o vírus foi descoberto, na década de 90, quando eu fui acadêmico de medicina, o tratamento era o seguinte: é melhor não tratar. De tão ruim que era o tratamento, de tanto malefícios que causava a pessoa, era melhor ficar com o vírus. Hoje nós estamos falando de uma nova era. 90% dos pacientes que tratam o vírus ficam curados, evitando essa progressão para cirrose e câncer. Por isso essa conscientização é fundamental. Eu fico aqui tentando imaginar assim, vamos dizer, falamos em grupos de risco e falamos também sobre essa possibilidade de ele se dá através de contágio. Como é que se dá essa questão da multiplicação, da propagação, acho que seria essa palavra, né? Quando se diz isso, até porque para comparar com essa questão da AIDS, como o senhor evidenciou muito bem, logo no começo, o que tornou eficiente essa ação, não somente a ação do governo, foi alertar a população para atitudes, comportamentos que até hoje tem que estar sendo revisto novamente, porque parece que está se afrouxando novamente essas relações, né? E em relação à hepatite, o que nós poderíamos dizer então da hepatite, de cuidados preventivos? Eu acho que essa é a palavra que eu poderia usar, se o senhor pode me ajudar. Exatamente. Prevenção, essa é a melhor maneira de tratar qualquer doença na medicina. Prevenção. Então nós temos que saber como que a gente se expõe ao vírus. O vírus a gente contrai por exposição com sangue. Se contrai, hoje em dia, o principal grupo de pessoas que são afetadas são os usuários de drogas, principalmente os usuários de drogas endovenosas. Nós temos que cuidar também pacientes, então, como eu já falei anteriormente, que foram transfundidos antes de 92. Pacientes que são submetidos à diálise, pacientes que já foram transplantados de qualquer órgão, não é só do fígado. Pacientes com tatuagem, pacientes com piercing, pacientes que a promiscuidade sexual, embora a transmissão sexual seja menor risco do que o HIV, existe o risco. A transmissão da mãe para o filho também é muito menor do que do vírus da hepatite B ou do HIV, porém existe esse risco. Então, esses pacientes, essa lista que eu elenquei agora, são pacientes que nós devemos ficar atentos. Eu colocaria assim, idade acima de 45 anos, pacientes com transfusão antes de 92, drogaditos, pacientes com pós-transplantes, pacientes que fazem diálise, pacientes que têm tatuagem, piercing, esses pacientes devem ser cuidados. E eu queria deixar uma coisa que eu acho muito importante. Mesmo com tudo isso, ainda 10% dos pacientes a gente não sabe como pega a hepatite C. Mesmo com todos esses cuidados, com tudo que eu te falei agora, 10% a gente não sabe ainda. É porque a descoberta nova, o vírus é novo. É novo. Tudo tem evolução. Queria que o senhor se detivesse um pouquinho mais, a senhora pode também participar, se detivesse um pouquinho mais na questão da tatuagem, porque há muito mais do que um modismo, algo que também ainda não é explicado, essa compulsão por ocupar o espaço do corpo, né? Já não estamos mais vendo, presenciando uma tatuagem, já algo que está
aí na sociedade que as pessoas estão preenchendo, ocupando seus espaços do corpo, a visibilidade do espaço do corpo, como é algo que a psicologia ainda tem que explicar melhor para isso aí. Mas me parece que é um grau de risco nisso. Por quê? Na verdade, eu acho que, eu quero deixar claro que eu não sou contra a tatuagem, mas o que eu acho é a mesma coisa que você ser submetido a um procedimento médico ou odontológico sem uma asepsia adequada. Certo, esse é o alerta. Este é o alerta. Aonde que eu estou fazendo tatuagem? Um exemplo, manicure e pedicure. Pode ser transmitido o vírus da hepatite C. Ou seja, esterilização do material, estar num local adequado, estar em condições de higiene que a vigilância sanitária sabe que aquele local permite a realização dessa tatuagem ou da colocação do piercing, nós vamos estar bem colocados. Não pode haver a transmissão do vírus. Mas a gente sabe que, infelizmente, devido a um controle talvez não tão rigoroso como na atividade da área da saúde, nós devemos ter cuidado. Inclusive, eu queria pedir perdão. Os profissionais da área da saúde são um grupo de risco. Profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, enfim, todos devem fazer triagem para o vírus da hepatite C. Uhum. Mesmo com todo o cuidado da asepsia, né? Que os profissionais trabalham muito com isso, muito fortemente com isso, né? E trabalhando a ideia vocês vão fazer agora a campanha de coleta, né? São testes rápidos. Testes rápidos. Na realidade, a quem for detectado positivo nesse teste, terá que fazer depois um teste mais abrangente. É isso que eu queria trabalhar com essa hipótese. Digamos que você vai trabalhar com isso com o público agora e detecta alguma questão positiva. Como é que vai? Quais são os passos? Aí, essa pessoa é encaminhada à Secretaria da Saúde, ou a Casa 13, que trata disso, a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, só que aí tem que ser em Porto Alegre, e aí eles vão realizar, né, doutor, testes mais amplos para verificar, confirmar se é portadora, quanto tempo, o tipo de tratamento, enfim, para a pessoa iniciar o tratamento. E um fato curioso é quando nós fizemos a última campanha em novembro, há pessoas que nunca procuraram o tratamento. Parece que as pessoas têm medo, tem que ter uma cultura que o melhor é prevenir. Se não pôde prevenir, se está com o vírus, que trate o quanto antes é melhor. Sempre a prevenção ou o tratamento no início é a melhor coisa que tem. Se não for no início, tem que tratar igual. Se não deixar, as consequências, além do óbito, é o sofrimento da pessoa e poderá contaminar. Então não tem que ter medo de fazer o teste e não tem que ter medo de fazer o tratamento. Perfeito. Doutora, do fígado sempre li sobre a cirrose, os efeitos danosos a partir do álcool, né? Ocasionando a cirrose. E mais presentemente a dita gordura no fígado também, né? Que advém de comidas gordurosas, excesso de gordura, que é saturação, vamos dizer assim. Agora, esse da hepatite, para mim sempre foi de conhecer pelo chamado amarelão, de aparência amarelada, mas já vejo agora que o senhor diz que tem mais elementos que podem causar danos ao fígado, né? A hepatite C hoje, nos Estados Unidos, é a principal causa de cirrose. A hepatite C, por exemplo, o paciente com hepatite C e que bebe também, o risco dele desenvolver as lesões dobra. Então, quanto mais tu agride teu fígado... Exatamente. Quanto mais tu agride teu fígado, a própria gordura hepática, que hoje a epidemia mundial de obesidade também está causando cirrose, pelo simples fato da obesidade. Sim. Você soma tudo isso, vão ter 3 fatores, quer dizer, a obesidade, o álcool e o vírus C. Mas o vírus C hoje é a principal causa que leva à cirrose. Então, isso reforça que, como a senhora colocou, se você tem o vírus da hepatite C, hoje o tratamento estima-se uma cura de 90%. Cura. E mesmo os pacientes que já desenvolveram cirrose, que fica a ideia de que, mas eu já estou com cirrose, não adianta. Adianta, porque se você tira o vírus da hepatite C, você diminui a progressão da doença e evita que a cirrose evolua para câncer de fígado, que melhora muito a qualidade de vida do paciente. E o senhor colocou num ponto muito importante. E o amarelão? E os sintomas? Por que eu vou pensar em hepatite C? Por isso que eu falei bastante dos fatores de risco, dos grupos de risco. Porque a hepatite C não dá sintoma.
A hepatite C, como a senhora colocou, é silenciosa. A pessoa pode ter anos e anos quando vai dar sintoma, quando já tem cirrose. E a gente perfeito. quer evitar isso. Entendi. Exatamente. Daí o alerta, tá certo. Exatamente. Se a gente trata antes, a gente cura o paciente, cura. Sim. E é isso que a gente quer com essa campanha. Quando a gente vai fazer o teste rápido, não significa exatamente que o paciente tem hepatite C. Aquilo pode ser só o que a gente chama de cicatriz sorológica. Mas aí nós vamos fazer a pesquisa do DNA do vírus, do RNA do vírus, e aí nós vamos estabelecer que o paciente está infectado e como estabelecer o tratamento conforme o protocolo de saúde. Que bom que a senhora tocou no assunto da Casa 13 de Maio, eu trabalhei lá por 2 anos e a gente conseguiu identificar vários pacientes, estabelecer tratamento. Acho que é um local muito importante que tem acesso na Secretaria de Saúde do nosso município. Olha, muito bom mesmo, sabe, o enfoque que vocês trouxeram, assim, até pelo caráter novidadeiro e também pelo ineditismo da iniciativa do Rotary, que se soma mais uma vez a uma grande causa, como foi, sem dúvida nenhuma, da polio. É algo extraordinário. Nível mundial, né? Nível mundial, né? Pois eu estou lendo aqui que vocês vão trabalhar em ação com mais de 220 países, 200 países. Sim. As ações se expandem para 200 países. A Andrea Herter Pistoia, organizadora local, ela está aqui. Obrigado, Andrea, por ter vindo, né? Então, no decorrer da programação, nós vamos continuar falando e dando mais informações, tá bem? Obrigado, isso é muito importante. Tá ótimo. E doutor Eduardo, o senhor citou que é da Unifra, né, doutor Eduardo? Sim. Do curso de medicina, é isso? Curso de medicina da Unifra, eu também trabalho na Universidade Federal de Santa Maria, mas a participação vai ser com os acadêmicos do curso de medicina da Unifra. Nós estamos no 6º semestre, o curso a gente está muito contente com o andamento do curso. É o 6º semestre da primeira turma, né? Da primeira turma, Isso. Exatamente. Histórico. Histórica, a primeira turma. E não preciso nem lhe perguntar como é que está o curso. Os telespectadores viram que somente pela sua intervenção, pelo seu domínio, o curso vai muito bem. Obrigado, obrigado. E a gente tem muito orgulho dos alunos e com certeza vai acrescentar muito a saúde de toda a região, de Santa Maria região, ter um novo curso de medicina aqui na cidade. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem vindo, doutor Eduardo Souto e a presidente do Rotary Clube de Santa Maria, Rosana Cunha.